Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Pânico! Ao desembarcar, cuidado com o vão e o trem e a plataforma. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação para todo o Brasil. Leandro Narlock aqui está, jornalista, escritor, autor do best-seller Guia do Politicamente Incorreto, está de volta no History e ele está lá, todo dia tem, às vezes eu assisto e ele não ganha nada. Na reprise, igual o Chaves. Ele ganhou uma vez. E tá lá o Politicamente. Era boa essa série, né? Hoje em dia dá pra fazer aquilo ou não dá mais? Não dá mais. A segunda temporada mesmo já foi assim, bem mais frouxa. Foi frouxa. E eu não assisto History, cara. Não é um canal que eu assisto. Muitas pessoas falam, pô, te vi no History. Eu falei, pô, mas já faz tanto tempo. Mas enfim, é bom saber que tá passando. History Channel. History. Channel. Muito bem. Então agora, hoje vamos falar de quê? O que nós vamos ser cancelado hoje? Hoje eu trouxe aí um convidado, eu que sou um convidado, trouxe um outro convidado. Convidados convidam. Isso. Que é o Henrique Terena. É o seguinte, Emílio, eu um mês atrás, mais ou menos, escrevi na Folha um texto sobre índios em defesa da mineração. Né, todo mundo vê lá aqueles índios que são do Greenpeace e tal, mas aí eu achei alguns que eram contrários. Os caras falam o seguinte, olha, tá uma ilegalidade, tá um crime absurdo em terra indígena, as índias estão virando prostitutas e mendigas, né? Os índios estão virando mendigos dos garimpeiros, e a gente quer legalizar para ter uma transparência, para saber quanto que afinal estão ganhando, quanto não estão deixando de ganhar, vamos dividir esse dinheiro direito. E a partir dessa coluna, cara, eu virei assim, vários índios começaram a me escrever, eu também sou a favor, E daí no Árvore do Futuro, eu já falei aqui, né, do @Árvore do Futuro no Instagram, que é um movimento que eu participo de um ambientalismo mais aliado a mercados, mais pragmático, né, mais otimista e tal. A gente fez um vídeo compilando vários indígenas a favor de legalizar a mineração, que eles falam, olha, hoje é o pior dos mundos, tem muita devastação, tem muito crime, você é igualzinho ao mercado à guerra às drogas, né? Você dá vantagem comparativa para quem é violento, né? Se é ilegal, então quem é ilegal tem vantagem, quem é violento tem vantagem. E tá se espalhando o crime organizado no Brasil, que a gente via como São Paulo, PCC ou como Rio de Janeiro. Hoje as notícias de crime organizado são de Amazônia. Para mim isso é uma tendência assim, que vai cada vez aumentar mais. A gente vai começar a confundir a Amazônia com crime organizado. Mas isso por quê, Narlock? Cara, tudo é ilegal, né? Você tem... parece que existe assim um viés de elite de São Paulo e do Rio de Janeiro, do Leblon e da Vila Madalena, de chegar assim por cima, naquela coisa top-down, né? Eu vou decidir o que é melhor para a Amazônia. Que é a solução que eu digo que a solução vai catar coquinho. O cara tá morando em cima da maior mina de diamantes do mundo e a gente fala, não, você tem que caçar, tem que coletar açaí. Tudo bem, coletar açaí pode ser bom, mas tem gente que tem outra ideia. O mundo, ele funciona de baixo para cima. Né? As pessoas têm várias ideias por tentativa e erro. É imprevisível, não tem assim um ser iluminado que vai decidir o que cada um vai fazer, né? E o que a gente está vendo é que, como tudo é proibido na Amazônia, você tem ali o índice de jovens, como que é mesmo o nome? Jovens que desistiram de trabalhar, de procurar trabalhos tem esse nome, desassistidos, né? Os nem, né? Que nem trabalham, nem estudam. Isso. O índice é muito grande na Amazônia. Enquanto no Brasil todo os índices de violência estão diminuindo, na Amazônia estão aumentando. E para mim os ambientalistas estão sendo muito dogmáticos, né? O que é isso, né? Ser dogmático. Quando você fica muito preso a uma regra e por mais que aquilo prejudique a sua própria causa, você continua preso àquela regra, né? E daí foi muito feliz, assim, eu acabei ficando amigo de vários líderes indígenas, ajudei eles a escrever um manifesto, né, que saiu na Folha. E é engraçado que esse índio mais à direita, não sei se são de direita ou não, mas a imprensa ignora. Exatamente. Nem fala. Ninguém sabe. Mas por que você acha que tem uma narrativa sempre da preservação do... Tem um índio que vai entrar? Então apresente. Então vamos lá. Na verdade, eu não conheço só por vídeo também, mas esse é o Henrique Terena. Tudo bem, Henrique? Tudo bem. Como é que você tá, Henrique? Tudo tranquilo? Tá tranquilo. Eu tô aqui acompanhando a programação. Muito boa, viu? Pô, obrigado. Do vinho aí, toda pra... Vamos mandar pra você um moscatel aí. Então, conta pra gente aí como é que o Leandro tá explicando mais ou menos pra gente que tem alguns índios que querem realmente... a exploração da mineração. A exploração da mineração, das riquezas naturais que tá na terra deles. Como é que é isso pra gente?
Na verdade, o indígena hoje, de modo geral, ela tem politizado muitas coisas, né? Em função de uma série de situações. Hoje, por exemplo, o Brasil, ela é muito rico em vários aspectos. E, infelizmente, nós temos movimentos que tendem a diminuir essa questão do indígena. O indígena hoje ele quer melhorar a sua vida, ele quer buscar qualidade de vida melhor para sua família, para sua comunidade. E como foi dito aí, muitos desses indígenas que querem melhorias para sua comunidade, ele é pouco visto, ele não é ouvido, as grandes mídias não dão atenção para esse grupo, que tem crescido ao longo desses anos. Agora, o Brasil ele é muito grande, nós somos mais de 350 etnias, com mais de 185 línguas. Então, a diversidade é muito grande. É óbvio que existem indígenas que estão muito distantes, desconhecem completamente a realidade hoje do mundo, digamos assim, do branco. Então, há um respeito para todos. Na verdade, há indígenas que querem produzir, outros não. Outros querem ficar lá na coleta do açaí, da castanha, que siga a sua vida, mas há outros que querem. Então, assim, há um trabalho muito grande de promover esse grupo indígena que querem ter esse movimento de benefícios para a sua própria vida, para a sua família, quanto para a comunidade. Ô Henrique, a gente fala da polarização política aqui, e no caso você aí que está na linha de frente praticamente desse problema, existe essa divisão dos índios? Como é que funciona essa divisão dos índios que querem a exploração e aqueles que não querem? E se você já chegou a ser cooptado, fala assim, não, porque você tem uma série de benefícios se você tentar proteger a nossa causa, como é que funciona essa dualidade dentro do pessoal indígena? Na verdade, há muita polarização hoje, né? Em função de muitas situações que aconteceram, sobretudo na Amazônia, né? Há uma força política muito grande da ideia da preservação. De fato, a preservação não é, de fato, olhar para o indígena como um todo. Existem outros grupos, né, que gritam aí em nome do povo indígena como se fosse verdade absoluta. Isso não é verdade. Né? Há indígenas que buscam, que querem ter benefícios, que buscam melhorias para a sua comunidade e para a sua própria vida. Então, há políticas, né, muito fortes nesse sentido de dizer, não, o índio, ele não deseja isso. Então, é uma política externa, política de pessoas que não tem nada a ver com o povo indígena, ou seja, são indígenas, muitas vezes, que nem vivem na comunidade, que estão fora, vivendo fora totalmente, que estão em outros países, ou nas cidades, que estão aí gritando o nome do povo indígena, daquele que está lá na ponta, o que sofre de fato que está na ponta. Então, assim, essa polarização tem trazido prejuízos muito grandes para a população indígena do Brasil. E nós, do ponto de vista mais proativo, nós queremos sim a melhoria das comunidades, ver o povo indígena sair dessa miséria, né, onde tem as terras para serem produzidas, né, estão aí com os minérios embaixo ali da sua própria propriedade, da sua própria terra. Então, queremos dar uma maneira de qualidade de vida melhor para essas comunidades. E também procurar legalizar essas coisas que têm trabalhado ao longo dos anos da ilegalidade. E quanto mais ilegal, mais prejuízo é para a comunidade local. Ô Henrique, o que você estava falando, né, ô Henrique, são 350 etnias, quer dizer, cada um pensa de um jeito, cada um quer uma coisa e você acaba, que é o que você está falando, você acaba entrando num dogma que tem que ser desse jeito e dessa maneira. E num determinado momento, o próprio índio que mora aqui manda menos do que o cara que tem uma ONG na Inglaterra. Então a ONG da Inglaterra representa o índio que está aqui no Mato Grosso e ele ficar preso a isso. Sendo ele não que pode... a terra é dele, né? Exatamente, ele não pode fazer nada. Agora eu quero saber o seguinte, como é que se sai disso, meu querido Henrique? Na verdade, nós temos aí um largo trabalho de conscientização do povo indígena hoje que quer sair, quer demonstrar que esse lado é um lado positivo. Há exemplos hoje de indígenas, de grupos indígenas, que já estão nesse processo da produção.
né? Por exemplo, o Grupo Parecis do Mato Grosso foi o primeiro grupo que despontou nessa área da produtividade. Isso foi uma luz que brilhou para as outras comunidades. Hoje nós temos, por exemplo, na região de Rondônia, né? Nós temos no Mato Grosso mesmo, né? Vários exemplos de pessoas, de grupos indígenas, né? Que estão produzindo já em grande escala para suas comunidades, saindo da miséria, totalmente dependentes do governo, dependentes da prefeitura, e hoje eles têm riquezas, são possuidores de dinheiro mesmo para comprar aquilo que eles necessitam. O indígena, ele quer buscar bens para ele quer ter um bom celular, ele quer ter um bom computador, ele quer ter um carro. Então, assim, olha, esse olhar do indígena, né, de que não, ele tem que ficar lá no mato, ele tem que viver a vida dele, me parece uma utopia essa questão, porque não existe, ou não vai existir, mais cedo ou mais tarde, o indígena vai sair desse local e para buscar vivências melhores para ele. Então, assim, nós estamos lutando aqui para criar um mecanismo para que os nossos governantes olhem um pouco para essa realidade nossa e não escute muito essa gritaria que tem sido feita em torno desse não, que não pode, que não deve, isso é prejuízo, vai atrapalhar o meio ambiente. Isso é realmente um atraso para nós enquanto comunidade. Mas esse é um problema sério. Deixa eu só você já faz, porque eu queria saber o seguinte, o que está sendo, o que está sendo a lei 191. O papo é essa lei, não é? Desculpa, viu? Regularizar a exploração. O PL 191, a Constituição, ela já permite a mineração em terra indígena, só que ela disse, não, tem que ter uma lei para regulamentar. Só que essa lei nunca saiu, então, enfim, essa lei regulamentaria a mineração. Os ambientalistas têm uma preocupação e até importante em relação ao seguinte, os índios vão poder dizer não para um projeto de mineração, e daí isso é um pouco complicado, que é o seguinte, hoje, se acharem na tua casa, Emílio, um mineral precioso, super precioso, que a gente tem uma guerra no Brasil, a gente precisa daquele mineral, o Estado tem o direito de desapropriar a sua casa. Então a ideia é assim, vai ser sim consultivo, então vai ter uma consulta. Hoje em dia, com todo esse ativismo judicial, não vai ter nenhuma empresa louca que vai entrar numa terra indígena e investir um dinheiro sem o consentimento dos índios, né? Então, eu acho que é razoável a gente acreditar que só isso vai acontecer principalmente em quase todas as vezes em lugares em que os índios têm parceria com os índios, né? E você pega assim, no Canadá, em Vancouver, os índios, teve uma tribo de índios, uma nação de povos indígenas que está construindo um arranha-céu em Vancouver. No Canadá tem 400 acordos de mineração em terras indígenas. Na Austrália, o território do norte, de onde vem aí todo o minério de ferro, né, 80% do minério de ferro do Canadá, você tem ali riquíssimas mineradoras que pertencem a índios. Por que não tem, por exemplo, o Henrique Terena não tem uma empresa que está listada na bolsa? Sabe, a gente tem essa ideia de que índio tem que ser pobre. Mas o índio tem que ser atrasado, ele tem que fazer parte de uma... Era essa questão que eu queria fazer pro Henrique. Na sua visão, Henrique, a quem interessa isso de deixar o povo indígena lá no meio do mato? São grupos que a gente sempre ouve que quem responde pelos índios sempre é a FUNAI, a gente que está daqui sempre vê, né? A FUNAI que fala pelos índios, e a gente sempre tem essa visão estereotipada que o índio tem que ficar lá no meio do mato, e essa turma que responde, a quem interessa isso aí, manter os índios e não ajudar na evolução, como o senhor mesmo disse, de ter um celular bacana, ter um computador legal e evoluir assim como cidadão hein, aqui dentro do país. Interrogação. Esse interesse não é nosso, né? Enquanto indígenas, nós queremos evoluir, queremos ter algo importante em nossa vida e para a nossa família. Esses são atores externos, né? E infelizmente alguns indígenas cooptados por eles, né? Que aí exercendo uma certa liderança dentro do cenário brasileiro e internacional, que acabam trazendo uma voz que de fato não é a voz do indígena lá da ponta, né? Então essas questões ela traz uma incerteza muito grande para a própria população indígena. Por quê? O indígena, é claro que
que nós não estamos falando aqui, nós não estamos generalizando o povo indígena. Há aqueles que estão nas selvas distantes, né, que têm poucos contatos com a civilização. É óbvio que para esse grupo as coisas vão demorar um pouco mais, né? Mas para aqueles que estão já têm o contato, que têm a comunicação da língua nacional, que já tem o trânsito assim dentro das comunidades não indígenas, para aqueles sim, eu acho que é importante que este grupo venha e traga essa nova maneira de pensar. Então, assim, para nós, enquanto indígena, é um atraso ficar nessa ideia dessa romantização que se tem do povo indígena. Sim. Né? Porque acha que o povo indígena é porque ele está com... Tem aquela ideia de que o indígena ele fica de cocar e pintado o dia todo. Não é verdade, sim. Ele tem os seus afazeres. Ele tem o dia a dia. Ele só se pinta, ele só se coloca o cocar quando há momentos de festa, de celebração. Então, tem o dia a dia dele. Então, assim, o interessante é que é pregado para o mundo de fora que o indígena ele tem ficado daquele jeito, como uma peça de museu que não pode ser mudado, exato, que não pode ser atingido. Qual que é a relação, meu querido Henrique, igual as ONGs, né? Porque também a gente estava até citando aqui que o cara fala na Europa, na França, sempre o cara gosta de dar um pitaco. Realmente tem essa polarização. Eu queria que você explicasse como é que funcionam as ONGs, se elas ajudam, se atrapalham. Qual que é a tua visão? Há ONGs que têm trazido ajuda, mas a maioria dela não. A maioria dela, elas simplesmente querem trazer essa dificuldade para o próprio indígena, porque injeta grandes recursos, né, e acabam sendo manipuladores de opiniões, não apenas do indígena, mas também da população como um todo. Então essas ONGs, a maioria delas, ela traz um desrespeito muito grande para as comunidades indígenas. E aí, muitos dos indígenas, em vez de ajudar, acabam atrapalhando, entrando nesse viés das ONGs. Tem mais ONG que indígena, né? Não, mas tem uma preocupação aí importante, que é o seguinte, muita gente fala, pô, mas e mineração na Amazônia? E o desmatamento? E as girafas? Mas na verdade, assim, ó, você tem uma questão que a gente precisa cada vez mais aumentar o custo de oportunidade do desmatamento. Quer dizer, em vez de desmatar, o que a pessoa podia estar fazendo? E a mineração, na verdade, é um jeito de você tirar muito dinheiro de um espaço menor. Né? Hoje que você tem, quando você tem lá uma derrubada enorme para criar gado, por exemplo, ou para tirar madeira, você ganha poucos reais por hectare. Né? E o sul do Pará mesmo, que a Vale tem ali, ela preserva uma área imensa, assim. Então é claro que tem que ter cuidado, né? Tem que ter regra, tudo isso, mas as mudanças, os ambientalistas, eles têm muito uma ideia assim de ou tudo ou nada, ou é a solução perfeita, Avatar, né? Aquela coisa do filme Avatar, ou tudo proibido. Mas as mudanças do mundo, elas são incrementais. A gente vai melhorando aos poucos. A gente troca uma coisa pior por uma menos pior. E vai assim melhorando, né? Porque é isso que você falou, né? A gente não tem... Aqui no Brasil, a gente não tem dimensão do tamanho do nosso país. Exato. A gente não sabe. O próprio ministro, o ministro que era o Ricardo Salles, ele não conhecia o Amazonas. Ele foi conhecer quando ministro. O próprio brasileiro não sabe como é essa região. Então é uma coisa que tem que ser feito um estudo, mas tem que fazer sério, que é aquilo que você está falando. Tem que ter ambientalista sério, não pode entrar para o lado político. Se entrar para o lado político, vai ficar essa briga o resto da vida e o índio vai continuar sendo pobre e a gente vai achar que o índio tem que ser peça do museu. Exato. Não tem jeito. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Já vi vários debates com Amanda Klein e o Ricardo Salles de manhã, assistindo o Jornal da Manhã. E existe essa visão meio Vila Madalena do mundo, né? Que o Ricardo Salles fala o tempo todo. E a Amanda Klein, ela coloca em perspectiva uma ideia que eu acho muito demagógica. E aqui ela é reproduzida pela fala da Joênia Wapichana, do Rede de Roraima. Isso está bem claro, aspas, né? O interesse do PL 191 é puramente a cobiça, é o ouro, é o minério que as terras indígenas, que os povos indígenas têm protegido há milhares de anos. Essa cobiça, esse interesse puramente individualista quer impedir que os povos indígenas continuem protegendo suas terras. Aí, o meu ponto é, como que a gente combate essa desinformação
que é exposta pela mídia, pela grande mídia. Os principais meios de comunicação não dão abertura para o Henrique aqui, que está conosco, que você trouxe. Sim. Mas isso que tem aqui é muito raro. Como que a gente combate essa desinformação? Pois é, deixa eu responder outra coisa que você mencionou aí, Marco, que é bem... Porque a nossa querida é deputada... Ela é deputada, Joênia Wapichana. A Joênia falou uma bobagem, né? Você tem ouro, você não pode explorar o ouro porque você vai guardar, proteger um recurso E o índio mineral. morrendo de fome lá. Exato. O índio não se alimenta de ouro, né? Claro. O índio não tem nada, tem nada. Tem ouro e não tem nada, mas não pode usar. Puta bobagem, né, bicho? E assim, ó, a política, ela tem que lidar com pessoas reais. Ela não pode lidar com seres santos imaginários, né? Se a gente fosse esperar que as pessoas agissem como santas, estatal daria certo. Estatal, na verdade, se você tivesse só uma empresa de celular para todo mundo, você teria um ganho de escala enorme. Mas as pessoas querem cobiça, elas querem lucro. É natural do ser humano querer lucro, né? E a gente monta um sistema em que você lucra se você resolve o problema dos outros, se você ajuda os outros, se você satisfaz prazeres dos outros, enfim. Então, tem que lidar com pessoas reais, entendeu? E as pessoas estão lá, elas querem explorar, estão explorando, né? Alguns índios me contaram que isso acontece assim, tem índio que garimpa há 40 anos, entendeu? Não é de agora, assim. Né? Mas ele pode. Acho que não, né, Henrique? Então, pode? Essa é uma questão interessante, rapidinho, que muita gente fala que índio é preguiçoso. Então, que índio não trabalha. Mas aí, quando ele quer trabalhar, ele é criminoso. Entendeu? Então, poxa, decidam-se, né? É isso mesmo. Na verdade, essa prática já existe há muito, muito tempo. Alguns até mais de 50 anos, 60 anos, 70, 80 anos. Então, já existe essa prática. Se ela é legal ou não, já há a prática dela. O que o governo quer, simplesmente com a PL 191, é legalizar isso, dar legalidade para aquilo que é ilegal, que estava sendo até então ilegal. Então, assim, num certo sentido, a maioria dos povos que trabalham nessa área, eles já sabem, já tem as suas práticas ali. Por exemplo, nós temos aqui no Mato Grosso, nós temos a primeira cooperativa indígena no Brasil, chamada Copaíbra. É a primeira cooperativa que tem esse viés da produção, seja ela na área de grão, seja ela em outras áreas, que venha trazer benefícios para a comunidade. Aqui, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, nós temos os índios cadivéus, que tem a primeira cooperativa dos próprios cadivéus, que desejam produzir, que querem produzir dentro das suas comunidades. Então, assim, a PL 191 vem para regulamentar, trazer critérios legais para que a continuidade do que já tem sido feito ao longo dos anos sejam práticas legais e não ilegais, conforme muitos já têm. Infelizmente, tem muita gente aí, né, que tem pregado coisas esquisitas até, tem falado até em nome do povo indígena, e que, em vez de ajudar, traz maiores dificuldades. E eu quero aqui agradecer à Jovem Pan, que é a primeira mídia que traz, pelo menos assim, que eu saiba, um movimento assim de uma fala de um outro lado. Quer dizer, não é apenas um lado que está falando. Existem outros grupos que querem falar, que querem ter a sua voz. E vocês, me parece, são a primeira delas que estão nos dando essa força, dando esse apoio para a gente falar o que a gente quer de maneira correta. Muito bem. Queria agradecer o papo com você, Henrique. Obrigado aí pelo esse papo bacana, conhecer você. Espero que um dia que você venha pessoalmente aqui pra gente trocar uma ideia. Tá bom? Ótimo, boa. Estamos à disposição. Valeu. É o Henrique Terena. Tem rede social ou não? Tem. Puta, difícil, hein? Difícil, muita consoante. Não, é Caché. Caché. Unatimé. Caché Unatimé. O que quer dizer isso, Caché Unatimé? Caché é meu sobrenome, que é Dias, e o Natimé é o meu nome em Terena. Em Terena. Isso. Caché Unatimé. É isso aí. Underline. Muito bom. Caché underline Unatimé. Você aprendeu o nome em Terena. Você fala Tupi-Guarani ou não? Não, eu falo o Terena, né? É uma língua terena. Tupi-Guarani é uma outra raiz linguística. O Terena, como é que fala? Você é um cara muito chato em Terena. Tem essa? Ou não?
essa expressão é meio complicada. Muito obrigado, Terena. Muito obrigado pelo papo, viu, Henrique? Obrigado aí, esse papo bacana com vocês. Que história, hein, ô? Legal, né? Você foi garimpa. Pauta. Muito bom, hein? Nosso querido Narlock. Voltou em grande estilo. Só um adendo. Se procurar Henrique Terena, já acha. Então coloca Henrique Terena. Já acha no Instagram. Porque é difícil, é muita consoante. Tem X, K, Y. Henrique Terena, só procurar lá que você vai encontrar ele lá. Tá aí, ó. Que ele é do Mato Grosso, não é isso? Isso. O que você quer, Dedê? Puta, você também tá bem chatinho hoje, hein? Eu ia falar pra você que era bem chato. Era Delari e a frase, mas não deu certo. O que mais? Espera aí, bicho. Segura. Porra, segura, meu. Não, eu só queria fazer... Ô, Narloquinho, e aí? Foi e bom, as foi boa novas? pauta, né? Foi muito boa. Foi muito boa. Você tá na Folha? O que você tá Tô fazendo? na Folha, arranjando confusão. Você As arruma pessoas confusão. me Os caras odeiam, querem te cara. mandar embora dentro da redação. Não, mas a Folha... Dentro da redação. Ficamos sabendo. Mas a postura da Folha, da direção é muito boa, bancou, é corajosa e tá, eu tô achando muito legal. A Folha? Mas eu posso falar uma coisa? Mas ninguém mais lê a Folha Revista também. Oeste. Né? Não, só de ouvir Só de Folha ninguém mais lê também. Folha de Se São Paulo. tivesse a professorinha de direitos humanos aqui, ela vai falar, não pode falar índio, tem que falar indígena. Quem? Narlock. Que ele falou várias vezes índio. Eu não é tenho índio, problema nenhum pô. com isso, eu também acho. Sabe que uma vez na minha faculdade de jornalismo, a gente foi entrevistar um cego. E daí o professor falou assim, não vai falar como é que você vê isso, como é que você... Como é que você enxerga essa posição? Daí a gente chegou lá, então qual a sua opinião tal, sobre isso? Sua visão. E daí o cego falou, olha, eu vejo isso da seguinte maneira. Ele já quebrou o argumento. Mas então, o que eu ia falar é o seguinte, ó. A Índia, por exemplo, a Índia Guajajara. Todo mundo na imprensa, todo mundo a gente vê a Índia Guajajara. Eu tenho a foto. Traz lá o livro. É o livro da Guajajara. Que é a Sônia Guajajara. Maranhão. Já a libiana Guajajara, que é uma Índia toda assim, vocal, radical, mas na linha do pensamento do Henrique Terena, ninguém fala. Dela, ela nunca aparece. Então é o famoso especialista, né? A imprensa tem aqueles seus especialistas que dizem o que ela quer ouvir. A gente gosta desses especialistas. Claro. Mas você sabe, cara, eu tava lendo o livro das epidemias. Em 1834 foi a primeira vacinação. Dom João VI mandou vacinar contra a varíola. A varíola foi a doença que mais matou na história. Calma. 1800... Eu não sei agora. Aí o que acontece? Exatamente igual, era Oswaldo Cruz, era o Vital Brasil, os médicos, tal, não sei. Exatamente igual hoje em dia. Os caras que não queriam vacina, a imprensa que não queria vacina, os caras que queriam vacinar. Exatamente igual. Olha que coisa, bicho. A gente tá, parece que naquele filme. Que parece que é um negócio que você... É um livro muito bacana esse. Ele teve aqui, a história das epidemias. 34. 1834. 1834. O primeiro surto de varíola. Então, aí o que acontece? Ele perdeu o irmão dele, ele perdeu os irmãos e acho que morreu um filho, alguma coisa assim. Aí ele falou, vacine todo mundo. Mas aí era o mesmo papo, que a vacina tinha um chip. Só que não era chip, o cara falava, vai inocular no doença, exatamente. Aí eu falei, tinha um disquete. Deus, cara. Mas é engraçado. Meu Deus, eu falei isso. Já existiu mesmo. Eu falei, o mundo não mudou nada, cara. Já existiu o Átila Yamarino. Que coisa, bicho. Que loucura. 1904? A revolta da vacina. Não, mas isso foi a revolta, mas foi bem depois. Foi bem depois. Tinha muito surto na época, né? Pô, eu achei legal. Traz a Guajajara. Eu vou falar. O cara produziu a Índia. Não. Traz a Guajajara de direita. O índio, desculpa. Eu sei, assim, de orelhada também, que tem alguns índios que têm cooperativas e tem esse esquema. O que eles estão querendo agora, mas isso também não foi muito falado. O que eles estão querendo agora é legalizar esse trabalho deles. Porque é aquela coisa de Brasil. É proibido, mas o cara faz. Eles querem uma legalização, querem ter uma lei para estar dentro da norma. Para não fazer escondido. Isso. E uma coisinha que a gente não falou, que é o seguinte, ó, que tá rolando muito conflito entre os povos. Porque daí chega lá um garimpeiro, faz acordo com um líder indígena, começa a dar uma grana pra esse cara compra caminhonete, vai pra cidade, compra uísque e tal. Só que o resto da comunidade fica na miséria. E daí começa a dar uma guerra entre eles. Entendeu? Então, cara, é o pior dos mundos. O que a gente tem hoje é o pior dos mundos. E o ideal seria... Nossa, que pessimista, né? Não é tão... Não, mas é... E o ideal seria a cooperativa mesmo, né?
uma cooperativa, assim, alguma coisa. Porque tem muita terra, né? Pra dar transparência, né? Tem muita terra indígena, cara. Mas o tem Lula vai fazer um ministério pro índio, ele falou. Então vai sabe dar quem tudo fez? certo. Você sabe quem fez? Você sabe quem dividiu o Brasil? Quem? Foi o Sting e o... Leonardo DiCaprio. Não, o Sting e o... Macron. O índio, pô. O índio. Eu tava com o Sting, você lembra quando ele veio pro Brasil? O Sting, ele fez toda a demarcação da terra indígena. O Brasil, ele cantava Every Breath You Take, e ficava desenhando, falava aqui é Yanomami, tá, não sei o que. Raoni. Olha lá, ó, o Sting. Olha lá, ó, o Sting aí, ó. Esse cara demarcou as terras indígenas no Brasil. O Sting cantando Every Breath You Take com The Police. Ele e ele dividiu o Brasil e agora tá tudo os índios, não sabe o que fazer com as terras. É isso aí. Narlock, muito obrigado. Valeu, gente, valeu. Opa, sempre muito bom, tô com saudade. Qualquer hora eu volto aí. Boa. Curte acompanhar e palpitar no melhor do futebol? Então se liga nessa dica sobre o Games Latam. É só acessar games-latam.com e conferir as últimas notícias sobre o mundo dos esportes. Assim você fica por dentro de tudo para dar os seus melhores lances da melhor forma. Se você é apaixonado por aquele futebol de qualidade e quer testar os seus palpites em todas as partidas do Mundial de 2022 no Catar, o games-latam.com te ajuda a ampliar o seu conhecimento para aumentar as suas chances de gritar "Deu Green". E olha, fica mais uma dica, corre lá que tem uma promoção super especial rolando por tempo limitado, hein? E aí, quem você acredita que vai levantar a taça nessa Copa do Mundo? Bora fazer aquela fezinha? Acesse games-latam.com e não perca nenhuma novidade. Milkshakes clássicos do Bob's. De chocolate, morango, paçoca, nuts e o original e inconfundível crocante. Deu vontade? Peça logo o seu. Cremosos, crocantes, simplesmente irresistíveis. Os milkshakes originais do Bob's, os favoritos de todo mundo, estão esperando por você. Não deixe para depois. Milkshakes originais do Bob's. Peça também pelo aplicativo. Chama o Bob's. Copywriting é um conjunto de técnicas e estratégias centenárias, usadas para atrair, criar conexão, convencer e vender literalmente qualquer coisa para qualquer pessoa. Meu nome é Rafael Bertoni, eu sou conhecido como o primeiro copywriter profissional do Brasil. Nos últimos 10 anos, eu gerei mais de 150 milhões de reais em vendas usando exatamente o que eu vou te ensinar. Acesse newcursos.com.br e venha descobrir o mundo do copywriting. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Marcelo Xavier, ele é delegado da polícia, ele está à frente à presidência da FUNAI desde julho de 2019. Olha o currículo, é bacharel em Direito, pós-graduado em Ciências Criminais, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Antropologia. O cara tem aí uma salva de palmas pro Marcelo. Belo currículo. Marcelão, seja bem-vindo. Eu que agradeço o espaço. Fala, Marcelão. Trouxe já trouxe os deu presentes um livro pra vocês aí. Opa, vamos divulgar a nova FUNAI. É isso aí. E qual é Ele deu a página, Emílio, 101. Ele falou, abra na página. Dei a dica. Não, fala aí pra nós. Etnodesenvolvimento. O que é isso? Conta pra gente. Olha, é a possibilidade do indígena ser o próprio protagonista e o autônomo da sua história. Nós temos que entender que o indígena, ele pode sim ter a sua vontade respeitada e ele pode sim, como outro qualquer cidadão brasileiro, ter os mesmos sonhos e possibilidades. Ele é cidadão brasileiro, faz parte da nação e nós temos que deixar de lado o preconceito. As pessoas enxergam o indígena, infelizmente, Emílio, como se fosse um álbum de figurinha. O arquétipo estático do passado, o indígena de Netflix. Olha, meu amigo, cultura
ela não é estática, ela é dinâmica. E o indígena, a partir do momento que tem esse contato interétnico com a sociedade que circunda ele absorve valores e também busca melhores condições de vida. Então não há ninguém que consiga sustentar, que busca por melhores condições de vida, representa perda de identidade étnica. Isso é uma loucura. E a gente aprisiona esses indígenas para gaudio de grupos estrangeiros, antropólogos, ONGs, que vendem a miserabilidade, a visão de miserável do índio para conseguir recurso lá fora. E Então, sempre em época eleitoral piora. Então, mas isso aí, por aquele Sebastião Salgado, sabe o fotógrafo? Sim. Ele fala que os índios do Brasil, eles têm uma representação do que foi o passado. É a única coisa natural que você tem no mundo inteiro que representa. Não tem jeito de ganhar dinheiro fazendo isso, fazendo essa Disney que eles querem fazer no mundo. O mundo não pagaria para manter esses índios, eles terem uma vida boa, sem precisar montar... Cassino, sem precisar desmatar. Calma. Eu estou fazendo uma pergunta para o presidente da FUNAI. Eu não quero a sua opinião. Não teria jeito do mundo pagar para isso? É perfeitamente possível. Para que o europeu fale, olha, estamos mantendo no Brasil, mas que ele tenha muito dinheiro e a gente ganhe muito dinheiro com isso. Emílio, isso é perfeitamente possível, mas tem que partir da vontade do índio. O indígena não pode ser obrigado e imposto a ele uma determinada condição. Se o indígena quiser desenvolver desenvolvimento dentro da área dele, fazer pesca esportiva, ele pode. Agora, se ele quiser fazer artesanato, ele também pode. E se ele quiser plantar grãos, ele também pode. Tem que partir da vontade dele, a gente não pode impor. A gente erra quando entende que terra indígena é uma imposição preservacionista. Isso está errado. Porque você demarca porque é direito do índio. A preservação do meio ambiente, ela pode ser consequência, mas ela não é causa da demarcação. Porque a demarcação é direito do índio. Então, mas o que o cara não entende? Porque quem manda no mundo é o Macron. Isso, não queira achar que você lá na FUNAI... FUNAI não. Não queira achar que você lá na FUNAI Vai colocar quem manda é o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio, se ele botar a tua carinha lá, você tá ferrado, os caras não deixam você sair na rua. Você fica igual o Lula aí, ó. É uma merda, é uma porcaria. Mas deixa eu falar uma coisa. Os índios me defendem. Não tem problema, os índios me defendem. Eu entendi o que você falou e eu acho que faz o maior sentido. A terra é do índio, mas essa ideia, ela já foi vencida. Ela já foi vendida para o mundo. Ou seja, que o índio cuida da terra. Que o índio é o cara que protege... Preserva. A natureza. Isso, ele protege a natureza. Vou te dar um exemplo. Comunidade Parecis, lá em Mato Grosso. Eles produzem 2% do território deles. Só 2%. Dá em torno de 18 mil hectares. Faturaram, no ano passado, 140 milhões de reais. Eita. No restante da área, eles fazem rafting, pesca esportiva, imersão cultural, preservam o meio ambiente, de modo que é possível você agregar tudo no ambiente. É possível fazer essa agregação. O que não pode mais é tolher a liberdade do índio e vender a imagem dele no exterior para arrecadar fundos que não chegam na comunidade. Sim, exatamente. E aí tem um problema mais grave aí, que é o seguinte: tem muito defensor de comunidade indígena que sequer pisou em terra indígena, e tem muito indígena também que se autodeclara representante dos povos indígenas de todo o Brasil, que mora em cobertura no Noroeste, onde o apartamento custa 2 milhões, faz viagem para a Europa, fica em hotel 5 estrelas, só que não pisa na terra indígena dela mesmo, né? Então, assim, tem muita gente que fala de indígena, mas sequer pisou numa terra indígena. Sim, claro. Eu sempre vou, frequento. Tem festivais de cultura, Você vai lá? que é fenomenal. O Quarupi, eu tive lá. O sentimento de civismo desses indígenas é maravilhoso. Bandeira hasteada, o pessoal conversa. Querem um trator lá para fazer as roças artesanais dele. Você dá um trator pro índio, você quebra a cultura dele. Você melhorar a condição de vida dele, você quebra a cultura dele com isso? Isso é um absurdo. Marcelo, mas a gente conversou aqui com o Henrique Terena e ele falou pra gente o tanto de povos indígenas que tem, e não sei quantos também idiomas. Mais de 300 e 270 línguas. Toda essa turma aí, a maioria quer esse desenvolvimento ou ele quer manter como a gente vê? Porque a gente aqui, que a gente nunca também pisou numa terra indígena, a gente não sabe como que é a condição e o que eles querem e o que eles precisam. Como que tá essa questão, você que tá na frente da FUNAI aí, eles querem esse desenvolvimento ou quer ficar como a turma, principalmente lá no exterior, coloca eles como se fosse um zoológico que eles ficam lá no meio do mato pelado?
O indígena hoje quer interagir conosco. Sim. Plenamente. Eu sou procurado frequentemente na FUNAI para atender as demandas deles em etnodesenvolvimento, que é essa nova visão que permite ao indígena ter o desenvolvimento sustentável das suas áreas, auferir renda com isso e ter a dignidade dele. Se ele quiser comprar um iPhone, um computador, um carro, ele vai comprar com a renda oferida ali. Isso é perfeitamente possível, tá? As comunidades indígenas deixaram há muito tempo de ser manipuladas, principalmente depois desse governo. Porque nós abrimos o diálogo direto com as comunidades. Antigamente não era assim, antigamente era o intermediário. Então o intermediário dizia o que era bom para a comunidade. Ou melhor, o que ele achava bom para a comunidade, né? O intermediário é quem? Quem é o intermediário? Eram as ONGs. Eu não quero citar os nomes aqui, mas... As ONGs. Tem algumas... faziam as ONGs lá no Hyde Park em Londres. Filantropia. É o tipo de coisa assim que você solta o termo de referência da FUNAI para contratar determinado tipo de entidade, só especificamente ela. Então, cujo diretor ou alguém sempre participou, foi servidor da FUNAI. Sempre tem uma ligação de um contatinho lá dentro, sabe? E aí você olha... Dentro da FUNAI, da própria FUNAI. Eu tenho, na CPI FUNAI, que eu trabalhei lá. Nós quebramos o sigilo de uma ONG dessa. Quantidade de dinheiro internacional entrando enorme. No período de 5 anos, nós detectamos lá mais de 60 milhões de reais entrando. A pergunta que eu falo é o seguinte... Tinha uma ONG? Uma só. Chegou na comunidade indígena? E não, e dinheiro de governo estrangeiro, tá? O dinheiro de governo estrangeiro. O que o dinheiro do governo estrangeiro tá sendo injetado dentro de uma ONG que tem ligação dentro da FUNAI, que prestava serviço para a FUNAI? Por quê? Também não sei. Corrupção. Porque a ONG, é curioso. quando você monta uma ONG, você fala, vamos montar uma ONG, a gente monta aqui. Chegamos lá, presidente da FUNAI, benefícios. Vamos pra Europa, sim. Vamos pegar, estamos cuidando dos índios lá, tá aqui da FUNAI, não sei o quê. Faz jantares maravilhosos e aí a gente pega, cada um pega um dinheiro fatia da ONG, do bolo. E continua usando. Vai um dia pra trilha. A ONG, taxa de administração, 30% já morria de cara, tá? É muito dinheiro, é muita grana. Marcelo, eu queria... E dinheiro não falta. A miséria sobra. Eu queria te perguntar como está a questão e o que mudou na demarcação de terras. E lembrar que hoje eu vi uma notícia, não sei se você já está sabendo. Já estou sabendo e vou te falar. Um grupo de 400 índios chegaram com advogado, tô sabendo, com um monte de gente lá, exigindo reintegração de poste lá em Mangaratiba, ou perto, né, no Parque Estadual de Cunhambebe. Paraty? Região de Paraty. Porra, eu quero também. Bonito. Ver a etnia lá. Tô dentro lá em Presidente. Olha como é que estranha a gente. Esse é do guarda-vara. De repente, 7 ônibus com indígenas da Bahia chegam no Rio de Janeiro, na região de Paraty, e resolvem tomar conta de um parque estadual. Primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: quem está financiando esses ônibus? Quem está pagando a conta para trazer 400 pessoas lá para dentro? Porque é o seguinte, vão comer como? Alguém está financiando isso? Sim. Não é possível. O advogado está lá pro bono, será? A gente precisa saber. Eu já peguei, essa história eu tô sabendo toda. Foi hoje, Foi hoje pela manhã. Eu tô atualizado. Pegamos a placa dos ônibus, vamos conversar com os indígenas, já estamos tudo. Já estamos sabendo o que é. Parece que o dinheiro, a história que eu fiquei sabendo, não tem que confirmar ainda, que o dinheiro para pagar os ônibus, os dias, veio de Brasília. Mas ninguém diz Mas de quem? Vamos descobrir. Algum partido? Nós vamos descobrir aí. Pode ter certeza. O Brasil... Aí você vê, né? Qual que é o vínculo anímico do índio da Bahia para ir pro Rio de Janeiro? Porque quando você demarca a área... Não é Rio de Janeiro, é Paraty. Você tem que ter tradicionalidade da ocupação. Qual a tradicionalidade da ocupação do indígena da Bahia? Ele é dono do Brasil, bonitão. É o índio brasileiro. Então, mas vamos lá. Qual é a intenção hoje com esses índios? Porque, como você falou, são 270 etnias, 180 línguas. 270 línguas. 270 línguas, não sei quantas etnias. Ou seja, é uma paróquia difícil de resolver. O que eu acho é o seguinte, que o indígena é quem tem que ser ouvido. Primeira coisa, tá? É acabar com a ideia do intermediário. Permitir que ele mesmo possa se expressar, dizer o que deseja. Agora está lá o PL de mineração para votação. Vamos fazer audiência pública, vamos chamar os indígenas, ver qual é a opinião das comunidades, mas não vamos chamar as associações de indígenas que representam um ou outro povo aí espalhado, que inclusive nem reside na aldeia.
Então, mas não é muito difícil, porque tem o índio que está mais afastado. Tem o índio do Mato Grosso que já está meio no agronegócio. Ou... Tem graus de maturidade que você tem que ter. Esse grau de maturidade é de dificuldade vamos dizer, de atingir um grau comum entre eles é muito difícil. Por isso que é impossível você modelar um único projeto para todo o Brasil. A FUNAI tem esse know-how na área técnica, por isso que não adianta. Tem vocação de indígenas que é mais por artesanato. Não adianta você colocar o cara para fazer plantio de grãos, não vai dar certo. Tem indígenas que têm mais vocação no turismo, tem outros indígenas que têm mais vocação para carnicicultura, outros para tratar de pecuária. É muito grande. O Brasil é grande pra caramba, né? E outra, nós tivemos um problema o seguinte: Emílio, o problema que eu tenho, a quantidade de problemas que eu tenho hoje na FUNAI é em razão do fracasso da política indigenista de governos passados. Senão não teria tendo essa quantidade de problema para resolver, ué. Estaria numa boa. Eu ia até perguntar isso, Marcelo. Parece que pediram seu afastamento, entidade indígena. Queria até que você explicasse. E também porque a gente tem uma... Várias vezes. A gente tem uma ideia de que sempre é um vespeiro, né? Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, que é um pouco atrelado a essa questão. Aí tem também o MEC, que tem todo um aparato. Queria que você falasse dessas entidades que pedem o teu afastamento e como é que foi para você entrar nisso. Você imaginava que seria tão grande o problema? Olha, eu trabalhei numa CPI, então eu investiguei a fundo o que se passa dentro da FUNAI e do INCRA, né? Quando eu vim com a ideia de fazer algo novo. É lógico, quando você vai mexer e eliminar os carrapatos sem sacrificar a vaca, isso gera muita indignação por quem tá lá sugando a vaca. Nós optamos por manter a vaca, estamos dando muito inseticida na vaca para tentar eliminar os carrapatos. É difícil, mas nós vamos conseguir. Eu acho que tá no direito deles demandar na justiça, mas eles não estão conseguindo êxito. Tanto isso é prova da legitimidade da minha administração à frente da FUNAI. Nós temos agora o problema lá do Yanomami, não sei se vocês estão acompanhando. Tá na imprensa, tá em tudo quanto é lugar aí. O problema do Yanomami existe há 30 anos. Não foi colocado por esse governo, não. Qual que é a solução para ele? Não sei. A gente tem que ter uma sinergia e uma política de Estado para resolver esse problema. Agora, é muito mimimi, muita conversa e quando se vai lá verificar a situação de fato, é algo que não existe. Mas você não acha que é o não conhecimento? Porque as pessoas não sabem. As pessoas não sabem quem é Yanomami. Pitaco. Sabe que tá no norte do Brasil? Sabe, mas não sabe o que é. Você entendeu? Esse é que é o negócio. Tem muita gente que conhece e dissemina isso de má fé. Você pode ter certeza disso, tá? Agora, é o caso também de conhecer o indígena verdadeiramente como ele é. Por isso que eu recomendo, as pessoas têm que se interagir mais com essa visão do novo indígena. A gente tem que deixar esquecer o indígena do Netflix, pô. Isso aí Marcelo, posso fazer uma pergunta pro Marcelo? Muito se discute, inclusive é pauta do Supremo Tribunal Federal, a questão do marco temporal, né, que ia ser julgado, aí pediram vista e o julgamento ainda virá. Isso pra mim é o julgamento. O que é o marco temporal? Você precisa explicar para aí. Mas é isso que eu ia falar para ele explicar em termos didáticos para as pessoas, porque é tão absurdo você aniquilar a Constituição de 88 como a nossa referência temporal para demarcação, porque vai permitir que exista um mercado secundário de antropólogos e pseudo-especialistas que podem sair por aí apontando para determinadas propriedades privadas e falando isso daqui era para ser declarado uma reserva indígena pelo Estado. Então você consegue... Lógico. A Constituição de 88, ela definiu lá que as terras indígenas até a fundação do Estado brasileiro seriam constituídas. Pós 88, isso não seria mais possível. Foi o Sting que fez, né? Cantor Sting. Não. Você é da época. Cantor Sting foi lá, ele demarcou o Brasil. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós temos 14% do território, aproximadamente 14% é terra indígena, para 1 milhão de habitantes. Nos Estados Unidos nós temos 3% do território com 3,5 milhões de indígenas. Isso é importante que você está falando, hein? É bem desproporcional. É bem desproporcional. Lá nós temos muito mais índio, né? E menor área, né? E aqui no Brasil, em área plantada, nós temos 7,6%, 7,8% para 4 milhões e 600 mil produtores rurais, pequeno, médio e grande.
Tá? Quando você vai nos Estados Unidos, chega a 25% área plantada. Em países da Europa, de 15% a 65%. Se a tese do marco temporal cair, a previsibilidade que nós temos na FUNAI, porque nós temos mais 490 pedidos de reivindicação em andamento lá dentro, é que serão constituídas em áreas indígenas do Brasil aproximadamente 30% a 35% do território. Não, acabou o agronegócio, acabou tudo. Você imagina. Há uma pressão internacional para que essas demarcações ocorram. E vou te dizer mais. O que nós não concordamos? Nós não concordamos mais com uma política de antropologia trotskista, de linha marxista, que entende que a invasão das propriedades que estão tituladas há séculos é meio legítimo para pressionar o Estado a que proceda a demarcação. Como é feito isso? Você vai lá, invade, dá todo o aparato para a invasão, o proprietário fica alijado da sua posse ou propriedade, metem fogo, terrorismo, fazem aquela bagunça, o sujeito é obrigado a abandonar a sua área. O que acaba consolidando a ocupação e o judiciário posteriormente vem, vamos pacificar o conflito, deixa, já que tá aí, deixa aí, e fica, permanece. E isso gera um problema, uma convulsão social muito grande, e eu acho que na política indigenista nós não estamos aqui para semear discórdia. Os indígenas têm o direito deles, o cidadão brasileiro também tem o direito dele. A gente tem que respeitar. E a FUNAI, enquanto instituição pública, tem que buscar a pacificação desses conflitos. Não semear a discórdia como era feita no passado. E o respeito à propriedade privada. Isso é garantia constitucional. Exato. Ô Marcelo, tem uma notícia aqui de 2014, e isso é um problema que eu queria citar, que vai até os dias de hoje. Mas tem uma notícia de 2014 que diz assim: com permissão da FUNAI, índios cobram pedágio em rodovia do Mato Grosso. Isso é um problema que a gente vê até nos dias de hoje. Ontem, quando a gente citou que o senhor veio aqui, chegaram alguns vídeos, eles cobrando, e tem que cobrar, e tem que pagar, senão os caras não voltam. Eu queria saber. Eu acho que tá certo. Qual que é a relação? Tá Passou lá, pagou pedágio. Não quero sua opinião. Se a terra é minha, eu vou lá e cobro o dobro. Só um minutinho, eu não quero opinião. Tem você lá. Se a terra é minha, eu meto uma cancela lá e falo gordo. E falo gordo, cobro o dobro. Pra gordo é dobro. Você que parece uma bola da Adidas. Pra gordo paga mais. E aí, Marcelo? R$10 a sobremesa. Sabe que Como que tá esse lance aí As pessoas interpretam, inclusive, que a terra é do índio. A terra não é do índio, a terra é da União. Isso, certo. E o usufruto exclusivo é passado pro índio. Tá vendo, vovô? O problema que acontece aí é que há complacência de certas instituições que entendem que essa cobrança é lícita. Certo. O que, se você for olhar ao rigor da lei, pode se configurar até uma certa forma de extorsão, de impedimento do direito ir vir das pessoas, né? Mas isso é resultado de modulação de processos lá de trás. Esses caras estão cobrando pedágio lá, sabe por quê? Porque eles não têm outra forma de rentabilidade de renda. E esses indígenas que estão lá, eu tenho certeza, são plenamente capazes de aprender algo útil e desenvolver economicamente alguma atividade que lhes garanta a vida, pedágio. Porque eles presidente, pedágio. Presidente, pedágio é uma coisa boa. Não, mas é uma concessionária. Você sabe que eu fui no Panamá, nos negócios de uns índios, que tem umas ilhas. Tem umas ilhas lá no Panamá. Você cobra pedágio, vem os índios, não sei o que, cobra pedágio, vê quantas pessoas tem. Aí você entra, você vai são umas ilhas, é um lugar bonito no Panamá, não lembro agora o nome, Los não sei o que. E é terra deles, mas é índio bravo. Chiquérrimo. Índio muito Cobra bravo. Também tem. Índio bravo. Também tem. Índio bravo. A minha tribo é de índio bravo. Deixa ele falar. O que a FUNAI está fazendo para coibir? Porque, como o senhor falou, tem essa questão. Que, e inclusive eles falavam isso, que lá não chega a saúde. O que vocês chegam para essas tribos que fazem essa prática ilegal? O que vocês oferecem para ele para que não aconteça isso? A gente oferece a possibilidade do etnodesenvolvimento. Só para você ter uma ideia, eu já distribuí no ano passado, em áreas de mais de 40 tratores, todos equipados com grade, semeadeira, plantadeira, para que esses indígenas possam produzir. Tem municípios lá, inclusive em Mato Grosso, que já entraram em convênio com as comunidades para plantio. E os indígenas mesmos é que devem produzir, tá? Essa parceria é feita entre comunidade indígena e os municípios, e é arrecadado o alimento para a composição da merenda escolar. Muito bom. Ganhar um dinheirinho. A gente tá com pouco tempo. Eu queria saber o seguinte: como é que tá essa PL que vai ser votada? 191. A PL 191. Eu sou favorável. Eu acho que primeiro é a vontade do constituinte originário, que vai
30 anos que ninguém enfrentou esse tema, né? Que nós temos que ter maturidade institucional para enfrentar. Tem que parar o mimimi e ficar, não pode, não quero, tá, então qual a solução? Aí o cara não tem a solução, né? Aí ele cola as placas e fala, então, opa, aí não dá. Eu acho que é viável. Os indígenas, inclusive, podem aprender a desempenhar essa atividade ou fazê-la em parceria. É importante que as comunidades sejam oitivadas, é importante a criação de um fundo para distribuição entre aquelas comunidades que não têm esse potencial em suas áreas. Ou seja, eu acho que o PL, ele regulariza uma série de problemas que já se arrastam há muito tempo que a gente precisa resolver. É um problema complexo, mas tem que ser resolvido. Bom, eu queria agradecer a presença muito bacana aqui do presidente da FUNAI. Deu bacana mesmo. Muito obrigado, o papo foi muito bom, espero que você volte aí pra gente, tem muita coisa pra falar, né? O Instagram dele é @Marcelo_Xavier, tá aí ó, Marcelo_Xavier 1976. É o ano do meu nascimento. É isso aí. E o Instagram, @DPF Xavier. @DPF Xavier, o presidente da FUNAI. O Twitter, aliás. Desculpa. Twitter. E obrigado aqui, ó. Trouxe aqui pra gente aqui. Livro lindo. É, muito bacana o trabalho aqui. É isso, Zuzu. Você sabe a história do Rabino, que foi fazer uma palestra igual o Samidana? Sim. E ele falou, eu quero que me pague $10 mil. Em dinheiro. Falou, em dinheiro. Mas separa 5 mil em cada bolso. Aí ele colocou no bolso, fez a palestra, os caras ficaram desesperados. Pô, mas o que você queria fazer com $5 mil em cada bolso? Ele falou, você sabe a diferença de você fazer uma palestra com $10 mil, depois ele devolveu. Então, quando paga, a gente fica feliz. E, aliás, o Forte Viron é um medicamento que age de dentro pra fora. É isso. Olha só. É isso. Agora hoje? eu vou dizer uma coisa pra por isso você. que eu tô animadão. Eu vou dizer uma coisa. Fala, lindão. O Gordão, ele quer se meter no pedágio do Zinho. Não é. Eu quero me meter? Vai lá no Quer jogar, Vai sem camisa lá fazer a Quero matéria. ver se você da Granja pra cá tivesse que pagar 50. Queria ver se ia estar felizão. Se a terra é minha. Parece o Morgado sem camisa. A terra é da União. O cara da FUNAI, que é o Marcelão da FUNAI, já falou aqui que não é. O Marcelão tem muito problema, cara. Tem. Imagina você falar 280 línguas. Nossa senhora, ele arranha um pouquinho. Imagina esse homem chegando lá, ó, tem 200, ele fala que... Qual é hoje? Dia, não sei que língua eu vou falar. Só sei falar palavrão. 280 línguas você tem que saber falar pra ser presidente da FUNAI. Só sabe falar palavrão, você viu o que ele falou? Palavrão? Um monte. Como é o que é mais fácil de aprender. Fala um qualquer, mas não precisa falar o que é. Não vai falar. Não fala, senão você pode ser cancelado. É isso aí. Sai no auge. Sai no auge e pega o arco e flecha com o Deus. Isso aqui é um terreno muito complicado, né? Porque a natureza, o Brasil é um negócio... A história. A história, claro. Só que tem um monte de demagogo que domina esse ambiente. Isso que é triste. Eu sei. Tá cheio de pós-doutor que fica falando que explorar agricultura é estuprar a mãe terra. Você sabe que aqui tem, Emílio, que eu fico indignado. É o seguinte, nós já entregamos em cesta básica nas terras indígenas durante a Covid 1.300.000 cestas básicas. Isso dá 30 mil toneladas de comida. Eu não vejo nenhum desses caras que defendem intransigentemente a política indigenista pegar 100 cesta básica lá em tirar do bolso. Falei pro Emílio. Vai lá, o que você ajudou com esse cabelão? O negócio do Greenpeace, esse daqui Vai lá cortar o cabelo puta da Zé minha mãe. Greenpeace. Ele fica com a flecha na Paulista Parabéns pelo trabalho falando pra que você proteger a faz. baleia. Apesar do Sami não levar muita fé. Muito bem. Eu falo pra ele. Muito obrigado pela audiência. O Pânico tá acabando hoje. Amanhã estaremos de volta aqui na Jovem Pan News e na nossa rede. Tchau, pessoal. Até lá. Valeu. Obrigado. Mostra a carteirinha do dinheiro. Alegria. Daqui fica pegando dinheiro.